Capítulo 2 A Doutora e o Detetive Parte 1 Na escuridão acolhedora da Batcaverna, a tela principal irradiava o perfil impecável e agora terrivelmente ameaçador da doutora Pamela Isley. Seus múltiplos diplomas em botânica e sua especialização em espécies raras e ameaçadas já não pareciam meras credenciais acadêmicas, mas sim uma declaração de guerra fria contra o mundo urbano. O rosto de Bruce, tenso sob o capuz, era uma máscara de aço. Batman se afastou do console, o capuz projetando sombras duras sobre sua mandíbula cerrada. O nome da toxina, extrato da rosa espinhosa selvagem, estava ao lado do currículo da mulher que planejava se casar com seu melhor amigo. A coincidência era, além de improvável, uma impossibilidade. Era prova de intenção maliciosa. A doutora Pamela não é apenas uma botânica, Alfred. Batman declarou, sua voz fria e cortante, cheia da autoridade de quem havia montado um quebra-cabeça mortal. Ele cruzou os braços sobre o peito, a capa caindo como uma sombra pesada. A doutora Isley não é apenas uma botânica, ela é uma extremista que transformou a vingança em uma ciência precisa, fria e paciente. Ela não só preservou a última amostra de uma flor declarada extinta, como a cultivou e a transformou em uma arma biológica altamente letal. Uma arma destinada, sem qualquer dúvida, a Harvey Dent. Alfred Pennyworth se aproximou da área de análise, a preocupação vincando a testa de maneira quase dolorosa. O mordomo digitou mais comandos, cruzando informações de financiamento corporativo e registros de propriedade. Ele sabia que o crime em Gotham raramente era apenas pessoal. Mestre Bruce, a doutora Isley está ligada intimamente a Alistair Cosmetics, a empresa onde trabalha. Sua pesquisa é financiada por eles. Alfred informou, a voz mantendo sua habitual calma apesar da gravidade da descoberta. E o que é mais revelador, Mestre Bruce? Alfred fez uma pausa dramática, os olhos fixos no monitor, lendo a letra miúda da ganância corporativa. A Alistair Cosmetics foi uma das principais empresas a bancar e patrocinar o projeto de desenvolvimento do terreno da prisão Stonegate. Batman sibilou. O som foi um sopro de ar frio e raiva contida. O quadro estava completo, pintado em tons de verde, veneno e hipocrisia corporativa. A ironia da situação era cruel, digna dos pesadelos de Gotham. Ele e Harvey tinham sido usados como peões. Ela se infiltrou na vida de Harvey porque ele era a figura pública, o rosto do projeto Stonegate. Ela o seduziu. Construiu uma vida, fez planos de casamento, tudo para levá-lo àquela mesa no The Rose Café e dar-lhe o beijo da morte, disfarçado de mousse de chocolate. Ela usou o luxo que ela tanto despreza para cometer o crime perfeito. Ele voltou-se momentaneamente para a ficha de Bruce Wayne, uma figura que ele raramente precisava examinar, mas que agora estava implicada. E eu, Alfred, eu fui o financiador. Eu ajudei a derrubar as escavadeiras naquele canteiro. Eu sou o alvo da vingança dela tanto quanto Harvey. Um alvo que ela planejava eliminar, talvez depois de se casar com ele e herdar sua influência. Alfred suspirou profundamente, ajeitando as luvas brancas. Seu olhar para Bruce era de advertência e compaixão. É uma ironia digna de Gotham, Mestre Bruce. O crime de vocês foi a devoção ao progresso da cidade. O crime dela, a devoção patológica às plantas. Ela viu a construção de Stonegate como um ecocídio pessoal. Alfred trouxe a conversa de volta à urgência brutal. No entanto, o Sr. Dent está morrendo. Precisamos do antídoto. E se a doutora Isley é a única a ter acesso a essa toxina de origem extinta, ela é a única que possui a cura para reverter a falência sistêmica. Eu sei. Batman concordou. O peso da responsabilidade tornando sua voz ainda mais grave. Ela não vai entregá-lo por bem. Ela queria que a morte de Harvey fosse lenta, dramática, uma declaração. Ela não terminou seu espetáculo de vingança. Ela provavelmente está esperando pelo momento de maior desespero.
Deixando a Batcaverna, Bruce Wayne assumou a fachada do empresário preocupado, influente e desesperado. Ele dirigiu-se à sede da Alistar Cosmetics, um arranha-céu de vidro e aço frio que contrastava cruelmente com a paixão ardente da Dra. Isley pela natureza orgânica. Usando uma história convincente sobre a necessidade de recolher os pertences pessoais de sua cunhada para o hospital e alavancando sua influência como um dos homens mais ricos de Gotham, Bruce conseguiu convencer a segurança, que se sentia intimidada e lisonjeada por sua presença, a lhe dar acesso ao escritório particular de Pamela no topo do edifício. O escritório era de um minimalismo clínico, decorado em tons de cinza e branco que pareciam artificialmente limpos. Em vez de fotos de família ou arte inspiradora, havia diagramas complexos de estruturas moleculares de toxinas e esboços botânicos em grafite de plantas raras, meticulosamente desenhados. Era menos um escritório de executiva e mais um laboratório de cientista isolado. Bruce fechou a porta com um clique seco. A máscara de Batman voltou a cair, embora invisível para qualquer um. Ele não era mais o amigo em luto, mas o detetive em busca de uma pista de vida para Harvey Dent. Ele começou a vasculhar a sala com a precisão metódica de um especialista forense. A busca não era por dinheiro ou papéis de negócios, mas por algo muito mais específico, indícios do antídoto. Sobre a mesa de vidro, Bruce encontrou um frasco de batom de Pamela, uma cor exótica de tom avermelhado esverdeado. Ao lado dele, um microscópio de pequeno porte e um tubo de ensaio contendo uma substância oleosa e verde escuro. Ele se inclinou e cheirou. O mesmo perfume exótico, forte e enjoativo que ele havia sentido no The Rose Café. Ele percebeu, com um arrepio gélido de horror retrospectivo, que o beijo de apresentação que Pamela havia dado a Dent ao chegarem à mesa não havia sido um gesto de afeto, mas o momento exato em que a toxina foi inoculada. A dose fatal que Bullock erroneamente atribuiu ao mousse de chocolate. A sobremesa foi apenas uma distração, um álibi culinário. Ele examinou o diário de Pamela, um caderno encadernado em couro que estava aberto em uma página com anotações meticulosas. Não eram anotações sobre cosméticos ou reuniões, mas sim sobre o cultivo da rosa espinhosa selvagem. Bruce leu o trecho com uma voz interna tensa. A rosa vive. A última mostra resistiu à destruição no canteiro de obras. Meu presente que será a ferramenta da minha vingança contra eles, o procurador e o financiador. Eles viram a natureza como um obstáculo a ser eliminado. E agora a natureza será sua morte. O extrato está pronto. A toxina alfa, concentrada e letal, quebrando seus sistemas internos como um vírus. Eles nunca conseguiram me rastrear. Meu noivado é a camuflagem perfeita. O diário confirmava cada pedaço da sua teoria. Ela não só tinha a toxina, como se considerava invulnerável. E se ela tinha a toxina alfa, ela também teria, necessariamente, o antídoto alfa. Bruce continuou vasculhando, concentrando-se em áreas de armazenamento. Ele chegou a uma gaveta de arquivo de aço trancada. Ele a abriu silenciosamente com um dos seus gadgets de arrombamento de alta tecnologia. Lá dentro, encontrou um inventário detalhado de produtos químicos raros. A lista era longa, repleta de nomes botânicos e químicos obscuros, mas no final havia uma ordem de suprimentos recente de um composto orgânico complexo, o único que, quimicamente, poderia neutralizar os efeitos da toxina alfa. O endereço de entrega estava rabiscado em uma nota adesiva amarelada, casualmente anexada ao inventário. Estufa industrial antiga, setor oeste, docas 4 a 7. O local era uma área abandonada de Gotham, um refúgio perfeito para o cultivo de espécies botânicas que precisavam de isolamento, umidade controlada e controle rigoroso longe dos olhos de qualquer pessoa. Batman deixou o prédio da Alistar Cosmetics com a mesma descrição com que havia entrado, mas com uma nova e desesperada urgência. O tempo estava se esgotando mais rápido do que o relógio permitia. De volta ao Batmóvel, ele inseriu as coordenadas no sistema de navegação e ativou o comunicador.
O painel iluminou-se em vermelho alaranjado sob o para-brisa. Alfred, estou me dirigindo ao setor oeste, docas 4/7. Encontrei um endereço de entrega em seus registros. Estufa industrial antiga. Suspeito fortemente que seja o laboratório secreto da doutora Isley. A voz de Alfred veio, calma, mas com uma nota de tensão sutil que apenas Bruce conseguia decifrar. Entendido, mestre Bruce. Eu estava monitorando os movimentos financeiros dela, como precaução. Ela fez um saque significativo esta tarde, e o rastreamento do celular dela acaba de ser ativado, indicando que ela está em movimento. Alfred cruzou o rastreamento do celular com as coordenadas da estufa que Bruce havia fornecido. As coordenadas batem, mestre Bruce. Ela está se dirigindo diretamente para lá, Alfred informou. A descoberta servindo como uma confirmação final. Parece que ela está retornando ao seu covil, talvez para administrar o antídoto e salvar o Sr. Dent em seu próprio tempo, terminando seu jogo de manipulação, ou, o que é mais provável, para fugir com o resto de sua pesquisa e toxinas. Batman acelerou o Batmóvel, o motor rugindo baixo e ameaçador nas ruas vazias do distrito financeiro. Ela não vai fugir, Alfred. Não antes de eu conseguir o que preciso. Ela me deu o local do confronto. A estufa industrial, pensou Batman, era o único lugar em Gotham onde ela poderia cultivar, em segredo, a rosa espinhosa. Era lá que estava o antídoto. E era lá que ele teria que confrontar a mulher que havia se transformado na personificação da vingança botânica. O local era remoto, perfeito para a revelação dramática que ela havia planejado. Prepare o equipamento antitoxinas e os filtros biológicos, Alfred. Estou indo para o confronto. E sinto que a doutora Pamela Isley está prestes a deixar a civilidade para trás e se revelar como algo muito mais perigoso do que uma simples assassina. Batman acelerou o Batmóvel, o motor rugindo nas ruas vazias do distrito financeiro, rumo ao distrito das docas. O jogo da sedução havia terminado. O jogo da sobrevivência estava prestes a começar. Capítulo 2. A Doutora e o Detetive, Parte 2. O setor oeste das docas era um labirinto de armazéns abandonados e cheiro de maresia e decadência industrial. O Batmóvel deslizou silenciosamente pela escuridão, parando a uma distância segura da estufa industrial antiga, o endereço fornecido nos rastros da doutora Pamela Isley. A estrutura era uma monstruosidade de vidro e ferro enferrujado. As janelas, cobertas por sujeira e rachaduras, mal revelavam a vida lá dentro. Mas um brilho esverdeado e artificial escapava das fissuras, sugerindo um ecossistema improvável e secreto. Batman emergiu do carro, sua figura escura se fundindo com as sombras da noite. Ele sabia que a discrição era vital. Este não seria um confronto urbano comum. A vilã estaria em seu elemento. Com um gancho de escalada silencioso, ele subiu até o telhado de vidro. O cheiro, antes sutilmente floral, agora era intenso, pesado, quase sufocante, uma mistura inebriante de terra úmida, seiva e algo estranhamente químico que arranhava o fundo da garganta. Ele usou um cortador a laser para abrir uma abertura na ventilação superior e deslizou para dentro. O interior da estufa era um espetáculo de terror botânico. Longe de ser um jardim delicado, era uma selva tropical densa e perigosa. Plantas exóticas e mutantes subiam pelas paredes, vinhas espessas pendiam do teto e flores de cores vibrantes e assustadoras floresciam sob luzes de cultivo intensas. O chão era uma confusão de raízes retorcidas, dificultando a locomoção. O ar era quente, úmido, saturado de esporos e pólen. Batman moveu-se com cautela, seus olhos buscando o antídoto. Ele viu, no centro de uma clareira, sob uma luz de cultivo especial, um único vaso de cerâmica. Nele crescia a flor de sua busca, a rosa espinhosa selvagem. Não mais murcha e moribunda, mas restaurada e florescendo. Suas pétalas vermelhas escuras, quase pretas, exalando um brilho sinistro. Ao lado da flor estava sua cultivadora. "Procure, procure, morcego!" A voz suave e zombeteira veio da sombra. Não era mais a voz controlada da doutora Isley. Era melodiosa, sedutora e fria como veneno. Pamela Isley estava transformada.
Vestia um macacão verde esmeralda apertado, acentuado por luvas e botas marrons que pareciam feitas de vinhas. Seus longos cabelos vermelhos estavam soltos e selvagens. No pulso, ela usava uma bracelete metálica que parecia uma pequena besta. A era venenosa havia nascido. Eu sabia que você viria. Um fiel cão de guarda da decadência humana. Ela zombou, levantando-se e acariciando uma folha grossa e escura. Batman ignorou o escárnio e foi direto ao ponto. Onde está o antídoto, Weasley? Harvey Dent está morrendo. Dê-me o antídoto, e talvez eu possa ser mais leniente com você. Com um movimento rápido e fluido, ela levantou o braço. A bracelete em seu pulso se armou como uma besta. Você vai pagar pela vida desta flor. A batalha começou com um tuangue metálico. Era Venenosa disparou 3 pequenos projéteis com pontas venenosas na direção de Batman. Batman reagiu com reflexos sobre-humanos, usando sua capa como um escudo tático e desviando das flechas venenosas que se cravaram no tronco de uma árvore próxima, fazendo a seiva escorrer. A vilã não parou. Ela acionou um controle oculto em seu cinto. Do chão, vinhas espessas e metálicas irromperam com velocidade surpreendente, chicoteando e tentando envolver as pernas de Batman. Você está no meu jardim, Batman, e eu sou a rainha! Ela gritou, rindo. Batman pulou evitando as vinhas. Ele lançou um batarangue na direção da besta de pulso dela. O batarangue atingiu o alvo, destruindo parcialmente o mecanismo e desviando o próximo disparo venenoso. Era Venenosa recuou, furiosa com a intromissão. Não importa. Minhas crianças não precisam de tecnologia para te parar. Ela estendeu os braços e, em resposta ao seu comando silencioso, as plantas da estufa pareceram ganhar vida. Folhas farpadas giraram e um gás pesado e sonífero começou a ser liberado de flores com bocas largas. Batman lutava para se manter em pé, seu treinamento de combate sendo desafiado por um ambiente que se movia e respirava. Ele usou uma cápsula de gás de fumaça, esperando desolentar a vilã. A fumaça preencheu o espaço rapidamente, mas era venenosa, imune às suas próprias toxinas, simplesmente sorriu na escuridão verde. Não adianta, Batman. Você está respirando o meu ar. De repente, um rugido molhado e profundo veio de um poço escuro na parte de trás da estufa. O rugido era de uma fome primitiva. Era Venenosa bateu o pé no chão. Diga olá para minha garota, Audrey. Do chão úmido e musgoso da estufa, que cheirava a terra revolvida e decomposição vegetal, surgiu a criatura mais grotesca e ameaçadora que se poderia conceber. Era uma planta carnívora gigante, imponente, com uma silhueta que rivalizava com a de um urso em sua postura mais ameaçadora. Seus caules, mais parecidos com troncos de árvores jovens, eram incrivelmente grossos, de um verde escuro e opaco, cobertos por uma casca fibrosa e salpicada de espinhos microscópicos que refletiam um brilho úmido. Esses caules se contorciam lentamente, elevando a criatura como pilares vivos, dando-lhe sustentação e uma presença maciça. O centro de seu ser era a boca, uma abertura cavernosa e pútrida, uma massa viscosa e pulsante, onde o verde garrafa da folhagem se misturava ao roxo esverdeado intenso da sua garganta, sugerindo veneno e podridão. Esta abertura, que parecia se dilatar e contrair com uma respiração rítmica e úmida, estava repleta de dentes afiados e triangulares. Eles não eram brancos, mas sim de um osso amarelado e manchado, dispostos em fileiras irregulares, prontos para dilacerar. Da sua superfície gotejava um muco pegajoso e translúcido. A criatura, conhecida apenas como Audrey, não era apenas uma aberração biológica, ela era a sentinela máxima da influência pérfida de Era Venenosa sobre o local. Seu instinto primário dominava seu corpo maciço e era uma urgência visceral. Estava faminta, e o ar da estufa parecia vibrar com a tensão de sua inabalável e predatória necessidade. A cada movimento lento e pesado, as folhas ao redor tremiam sob a sombra da sua presença. A criatura avançou com um movimento lento, mas inevitável, arrastando seus caules fibrosos pelo solo encharcado. Da sua bocarra púrpura não gotejava apenas seiva viscosa, mas um ácido corrosivo que chiava ao atingir o metal das bancadas próximas.
Batman recuou instintivamente, deslizando pela camada de musgo. Nesse momento, ele percebeu que a luta mudara radicalmente de dimensão. Não se tratava de um mero confronto físico. Ele estava lidando com uma força da natureza primal, aumentada e distorcida pela ciência obsessiva de Pamela Isley. Ele sabia que precisava mudar sua tática. Rapidamente, o cruzado de capa sacou um flash-bomb compacto do seu cinto e o atirou. A explosão cegante iluminou a estufa com uma luz estroboscópica e branca, destinada a desorientar o adversário. "Não perca seu tempo, cavalheiro. Ela não vê com olhos", zombou a voz de Era Venenosa de algum ponto mais alto entre as folhagens. A criatura, indiferente à luz, provou a verdade nas palavras de sua mestra. Ela não tinha córneas ou pupilas, ela se movia pela vibração que as botas do herói transmitiam no solo úmido e, mais perigosamente, pelo cheiro salgado e metálico que emanava do seu traje. A Audrey balançou sua mandíbula cavernosa emitindo um rosnado vegetal e úmido. Enquanto Batman se dobrava e desviava das mandíbulas vorazes da planta carnívora que estalavam no ar úmido, a meros centímetros de seu capuz, Era Venenosa aproveitou a distração do inimigo. "Acabou o recreio, meu herói", ela sibilou. Com um gesto dramático, como uma maestrina controlando uma orquestra de destruição, ela acionou novamente os mecanismos ocultos, as vinhas mecânicas e amplificadas. Desta vez, elas vieram de todos os ângulos, do teto de vidro, deslizando como serpentes verdes e metálicas, e do chão sob as prateleiras, e rompendo simultaneamente para cercá-lo. "Durma, Batman. O jardim precisa de nutrientes frescos", Era Venenosa ordenou, sua voz ressoando pela estufa cheia de um triunfo frio e arrogante. "É hora de você parar de lutar e se juntar ao jardim." O herói tentou se livrar, girando e usando a força pura de seu corpo. Mas as vinhas eram espessas, mais grossas que cabos navais, e a resistência biológica combinada com a engenharia robótica era um adversário brutal. Elas se enrolaram firmemente em seus braços, pernas e torso, travando-o como correntes. Seus músculos de aço e anos de treinamento não eram páreo para a força inumana e a tenacidade da vida vegetal amplificada. Ele foi levantado no ar, as vinhas apertando seu corpo como um espartilho de ferro. Um gemido rouco escapou de sua garganta. Ele ofegou, lutando desesperadamente para manter o ar nos pulmões, mas a pressão era esmagadora. Era inútil. As vinhas o içaram, girando-o lentamente, e o deixaram pendurado de cabeça para baixo. Uma oferenda, um sacrifício suspenso exatamente acima da boca aberta e babando da Audrey. Era Venenosa se aproximou, deslizando entre as vinhas e plantas exóticas. Sua figura era imponente e terrivelmente vitoriosa sob a luz do teto. Ela inclinou a cabeça, estudando o herói indefeso com a frieza de uma bióloga examinando uma amostra. "Seu maior erro", ela começou, sua voz baixa e carregada de desprezo. "Seu erro, e o de seu amiguinho Harvey Dent, foi pensar que podiam matar o que é eterno. Pensaram que podiam queimar o verde e sair impunes." Ela deu um passo mais perto. "Agora veja, homem de metal, o que a natureza faz com seus agressores." Ela sibilou a palavra agressores com uma entonação quase religiosa. Batman, pendurado, com a circulação já comprometida e incapaz de alcançar seus gadgets principais, reuniu todo o seu fôlego para falar. O antídoto!" Ele conseguiu balbuciar, as palavras esmagadas pela pressão das vinhas. Você vai mesmo deixar Dent morrer?" Era Venenosa riu, um som seco, sem emoção e surpreendentemente alto. "Claro que vou, e com prazer", ela declarou, dando uma volta ao redor do corpo preso. "Mas não sem antes garantir que você se junte a ele no sono eterno. Vocês dois morrerão juntos, lado a lado, pagando pelos crimes que cometeram contra o Verde." E então, ela fez uma pausa dramática, abrindo os braços para abarcar a imensidão da estufa. Ela se inclinou sobre o herói preso, o rosto quase tocando o capuz. Seus lábios vermelhos, carnudos e perigosos, pareciam um centro úmido e tentador de uma flor carnívora prestes a se fechar.